Olá pessoal, começando mais um programa aqui no canal Nós Universo. Tudo bem com vocês? Agora a gente veio para trazer mais informações aí. Ontem um vídeo nosso foi publicado aqui no canal, né? Eu inclusive aproveito para agradecer aí os comentários que o pessoal fez, sempre construtivos aí, sempre em favor de nos orientar, né? A fim de que a gente possa trazer a vocês sempre o melhor conteúdo das coisas que de fato são importantes, né? Vamos aproveitar o YouTube para fazer aquilo que ele, como ferramenta, pode proporcionar de melhor aos seres humanos. Chega de fake news, chega de bobagem, vamos nos concentrar naquilo que realmente é importante. Entrando diretamente no assunto, no programa passado nós falávamos sobre as relações entre o espaço e o clima. Falamos inclusive sobre o conceito, ou os conceitos de Milankovitch, inclusive sobre os conceitos de Milankovitch, algumas pessoas pediram explicações gráficas de como esses ciclos funcionam, como esses elementos interagem, né, se articulam e modificam a condição climática da Terra. Eu estou dizendo aqui, aproveito para dizer para vocês que a gente vai providenciar uma pequena animação para colocar no canal, para que vocês possam assisti-la com todo o requinte que for possível produzir graficamente falando, para que todos consigam entender como esses elementos de fato interferem na mudança do clima aqui na Terra. Aí eu tenho certeza que vocês vão compreender perfeitamente bem. Então assistam ao vídeo, mais uma vez, de repente, para pegar algumas nuances da explicação, e depois vão ver a animação que a gente vai postar oportunamente, já vai e avisa a todos que tiverem algum tipo de interesse nisso, para visualizarem, coisa curta, rápida, e que vocês vão poder, na qual vocês vão poder realmente entender um pouquinho mais sobre esses conceitos de Milankovitch. Vocês vão ver que não tem mistério. Bom, saindo da questão climática, a gente, de uma certa forma, não pode fugir hoje de falar um pouco sobre as tempestades geomagnéticas recentes. Há muita coisa para falar e às vezes eu tento organizar e fico com medo que falte alguma informação. Então, vamos tentar ir com calma, vamos seguir devagar aqui na explicação, para que realmente não fuja nada para vocês. Em primeiro lugar, eu não sei se todos têm notado, mas nós já expedimos aí 2 ou 3 alertas de tempestade geomagnética G1, G2 nos últimos 20, 25 dias, tá? Nos últimos 30 dias, de um modo geral. Algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas não era para o Sol estar naquela condição mais tranquila, entrando no mínimo solar? Como a gente já discutiu esse assunto várias vezes, o máximo que eu vou dizer sobre o Sol agora é que ainda há dúvidas sobre o comportamento dele. Se ele realmente vai continuar numa descendente, ou seja, caracterizando ainda mais a ideia do mínimo solar, ou se ele vai se manter de forma idêntica ao que foi no 24º ciclo, encerrado no final do ano passado e iniciado no início do primeiro semestre desse aqui. Então estamos no 25º ciclo. E ao que tudo indica, apesar das tempestades geomagnéticas aí que ressurgiram, né, de repente nos últimos 30 dias, há indícios, essas tempestades, de uma certa forma, ou essa atividade magnética do Sol, ela estava de uma certa forma dentro do esperado, dentro da expectativa para esse início de ciclo. Para dizer bem a verdade, todas as vezes que o Sol inicia um ciclo, ele já inicia meio um pouco mais ativo, um pouco mais reativo, eu até diria. Mas depois ele vai se acalmando e ele entra naquela tendência que os especialistas normalmente predizem, né, um pouco antes de começar o ciclo em questão. De qualquer maneira, estamos ainda em dúvidas. Nós temos sérias dúvidas sobre o comportamento do Sol nos próximos 11 anos. E isso nos traz uma série de questões aí. Mas a novidade no programa de hoje é fazer um comentário que eu julgo importante. Pelo menos para mim foi uma... Eu lavei minha alma. E vocês vão entender logo por quê. Todo mundo deve lembrar daquele famoso astrônomo chileno, Carlos Monhoz Ramada, né, falecido em meados de 2001, mais ou menos. O cara previu com muita precisão um dos maiores terremotos ocorridos no Chile, em meados de 1985, não me lembro a data.
mas o terremoto atingiu 7,88 na escala. E foi devastador para o Chile e tal, uma série de coisas. E ele ganhou renome, na verdade, ele ficou muito famoso por conta dessa predição. E essa predição não foi, obviamente, um chute, porque para acertar dia e quase que a hora em que o terremoto ia ocorrer, houve um certo esforço científico nessa questão. Porém, Hamada estava apoiado numa coisa, num elemento que até então, ou até bem pouco tempo atrás, muitos não utilizavam para fazer predições a respeito de grandes terremotos. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês que é importante. É difícil prever sismos, ou pelo menos era. A partir de agora talvez seja um pouco mais fácil, vocês já vão entender o porquê. Muito bem. Hamada, então, apoiado num elemento que até então poucos cientistas utilizavam para trabalhar a questão da predição dos sismos, fez essa previsão e acertou. Como pouca gente entendia desse assunto, essa coisa não foi muito propagada. Esse elemento, que eu já vou explicar para vocês, não foi muito propagado. Então a coisa ficou mais ou menos por aí, né? O Hamada acertou e deixa quieto. Eu, quando comecei a me dedicar mais a essa questão da propagação de informações científicas sobre todos esses elementos, esses fenômenos terrestres, astronômicos, etc., obviamente foi estudar um pouco mais o Hamada também. E aí eu descobri que o Hamada se apoiava para fazer esse tipo de predição no comportamento solar. O Hamada ficava de olho exatamente na evolução das manchas solares, na atividade solar como um todo, para fazer uma estimativa de quando teríamos algum tipo de reflexo em função dessa atividade solar aqui na Terra. Então eu repito, esse tipo de raciocínio não era comumente utilizado por cientistas na tentativa de fazer qualquer tipo de previsão sobre a questão sismológica aqui na Terra. Até porque os sismos fazem parte do movimento do dia a dia da Terra. Acontecem todos os dias, eles acontecem por uma questão muito óbvia, são correntes de convecção que existem dentro do manto terrestre, que impulsionam essa grande massa de rochas gelatinosas por baixo da crosta terrestre, movimentando as placas de um lado para outro. Isso é o normal de um planeta que tem dois núcleos, um líquido e um sólido, girando, principalmente o líquido girando em alta velocidade, irradiando calor e pressão para tudo quanto é lado lá dentro, e isso obviamente faz com que todos esses elementos sob a crosta terrestre se movimentem por pura necessidade. Tem que escapar essa pressão por um lado, essa alta temperatura tem que irradiar em algum ponto da superfície do planeta, ela tem que ganhar o espaço, ela tem que sair da crosta, tem que ultrapassar a crosta terrestre e daí para frente. Mas como eu dizia para vocês, então os sismos eles fazem parte do dia a dia terrestre. Eles acontecem o tempo todo, em todos os lugares, e só muda, como você já deve imaginar, a escala. Em alguns lugares é um pouco mais forte, um pouco mais intenso, acontecem em espaços geograficamente falando menores. Em outros, como a América do Sul, a coisa é um pouco mais tranquila, pelo menos aqui do lado brasileiro, vamos dizer assim, porque do lado chileno a coisa já funciona de outro jeito, porque já pertence ao anel do Pacífico, e por aí vai. Bom, mas voltando ao Hamada. O Hamada então ficava de olho no movimento do Sol para poder prever quando aconteceria ou quando poderia acontecer um terremoto mais forte. E para como eu estava dizendo para vocês, até para vocês entenderem o porquê que eu lavei a alma, é porque eu mesmo propagava, a partir do momento que comecei a me inteirar desses assuntos e me aprofundar na questão, eu mesmo defendia também, sem muito fundamento, a ideia de que havia uma relação, ou há uma relação, entre a atividade solar e a atividade sísmica mais pesada aqui na Terra, porque a cotidiana normal, né? Tá tudo certo. Muito bem, Hamada falou, eu comprei a ideia na época e vim propagando ao longo desses anos todos. Aí, a questão de 2 semanas atrás, um grupo de cientistas extremamente importantes nessa área publicou um artigo na Nature, naquela famosa revista científica, e os caras me deram a grata satisfação de perceber que nem o Hamada e nem eu, graças a Deus, estávamos errados, muito pelo contrário. Eles repararam que existe de fato um elemento propagado pelo Sol, um elemento elétrico propagado pelo Sol, uma partícula elétrica propagada pelo Sol, o famoso próton, que
a partir de um certo grau de densidade, ele imediatamente gera uma reação sobre o manto terrestre. Essa mecânica ainda está sendo desenhada, eles não sabem explicar como, né, a coisa se dá em detalhes, mas a observação deles em relação à densidade de prótons que chega à Terra durante um evento solar e o acontecimento, prestem bem atenção, de sismos acima de 5,6, essa correlação foi feita. Então os grandes, a gente pode chamar de 5,6 para cima, grandes terremotos, né? Grandes sismos. Então a partir de 5,6, 90% das vezes, das ocasiões, isso tem um estímulo vindo do Sol. E isso tem a ver com a densidade vamos chamar de nuvem de prótons para ficar um pouco mais fácil, para não ficar enrolando muito a língua aqui. Tem a ver com a densidade da nuvem de prótons que chega em razão de uma tempestade geomagnética, de um evento solar mais exacerbado, mais forte. Então, quando os prótons chegam numa densidade acima de X, que não importa agora, aqui na Terra, inclusive eu vou colocar na descrição deste vídeo aqui, para vocês, eu já vou colocar a matéria, quem tiver curiosidade e quiser dar uma lida, as tabelas estão lá, os valores estão lá, fica mais fácil para vocês entenderem, inclusive. E como eu estava dizendo, então acima de uma certa densidade, os prótons estimulam o movimento do manto terrestre e ocorrem imediatamente tremores acima de 5,6 graus na escala Richter. Muito bem. Então, eu lavei a alma, como eu falei para vocês, né? Tá tudo, eu fiquei mais tranquilo em relação a isso. Mas aconteceu que durante o debate em cima desse artigo aqui no canal, nós fomos obrigados a pensar numa questão que obviamente não foi contemplada nesse estudo, mas que ficou no ar também e é muito importante que seja colocada aqui nesse momento. Então o nosso objetivo é sempre informar, não é alarmar, mas é colocar os fatos para todo mundo ir trabalhando aos poucos com isso, como a gente está fazendo também. Então, vamos lá. Todo mundo já ouviu falar, inclusive em programas passados, eu mencionei várias vezes a expressão raios cósmicos, certo? Os raios cósmicos não são realmente uma novidade. Eles ocorrem por todo o universo, eles penetram todos os sistemas solares e estelares, tá? Normalmente, e eles são oriundos do espaço profundo. É o subproduto por exemplo, da explosão de supernovas e de outros fenômenos que têm esse tipo de característica, quando há desintegração de algum corpo celeste, seja ele gasoso, seja ele rochoso, enfim. A energia decorrente desse desfazimento, vamos colocar assim, se torna uma grande nuvem de elementos extremamente carregados, eletricamente falando, são altamente energizados, muito mais energizados do que os próprios elementos gerados pelo nosso Sol, que vem na nossa direção na forma de ventos solares, como a gente já discutiu várias vezes por aqui. E esse pacote todo de partículas carregadas eletricamente, como eu falei, viaja pelo universo e obviamente chega aqui no nosso sistema solar. Muito bom. Coisas que vocês precisam saber. De fato, as partículas dos tais raios cósmicos, elas são muito mais carregadas do que as partículas que são enviadas pelo Sol, através dos ventos solares. Tem um negócio interessante, para vocês entenderem de uma forma bacana, assim, o Sol, nesse aspecto, em relação aos raios cósmicos, ele trabalha como um protetor nosso. Olha que interessante. Quando você tem uma atividade, ainda que singela por parte do Sol, mas assim, um pouco mais, uma atividade maior em termos de manchas solares e atividade geomagnética por parte do Sol, irremediavelmente a gente tem aqui na Terra a energização de campos que foram chamados de cinturões de Van Allen, perdão, eu tenho mania de chamar de Allen, mas é Allen, Van Allen. Esses cinturões ficam ao redor da Terra de uma forma mais destacada do que a própria magnetosfera. A magnetosfera envolve o planeta e os cinturões de Van Allen parecem dois vistos de lado, eles se assemelhariam a dois gominhos de uma mexerica. Ficam do lado de fora. São cinturões fechados e eles são energizados exatamente pela radiação solar. Muito bem. Na medida que o Sol, como eu estava dizendo, ele atinge um certo grau de atividade, na medida em que os ventos solares são projetados na direção da Terra, eles energizam esses cinturões.
Os cinturões energizados, eles evitam que partículas altamente carregadas ultrapassem o limite ali dos cinturões e penetrem na magnetosfera. Olha que coisa importante. Porém, lembra dos raios cósmicos? Partículas altamente carregadas. Se os cinturões de Van Allen não estão energizados pelo Sol, as partículas que vêm pelos raios cósmicos, elas ultrapassam o limite dos cinturões e entram mesmo na atmosfera terrestre, ultrapassam a magnetosfera e entram na atmosfera terrestre e chegam à superfície terrestre. Num outro programa nós falamos sobre um primeiro efeito que esses raios cósmicos causariam na nossa atmosfera, que seria a história da nucleação, produção de nuvens. Isso poderia inclusive implicar a curto e médio prazo na produção no decaimento da temperatura. A gente comentou isso num programa passado. Mas veja, se a densidade dos prótons que as tempestades solares projetam na direção da Terra acima de uma determinada densidade mexem com os sismos aqui no planeta e produzem sismos acima de 5,6 na escala Richter, meu Deus do céu, o que então uma nuvem de prótons extremamente carregados, ou seja, extremamente densos, quando chegam na Terra, oriundos do espaço profundo, raios cósmicos, o que eles produzem quando eles chegam aqui na Terra? Sismos ainda maiores. Essa é a resposta. Então é assim, o grande estimulador das correntes convectivas sob a crosta terrestre, no manto terrestre, indiscutivelmente a questão da densidade dos prótons. Sejam esses prótons oriundos de tempestades solares, ou sejam esses prótons oriundos do espaço profundo através dos raios cósmicos. Minha gente, nós estamos num período que, logo no comecinho do programa eu falei, indecisos quanto ao comportamento solar. A gente espera, de uma certa forma, que ele se mantenha pelo menos nessa condição que ele está hoje. Mas ele pode, de repente, decair. Se ele decair, os cinturões de Van Allen não vão segurar essa quantidade de energia vindo do espaço profundo através dos raios cósmicos e, efetivamente, esse bombardeio cósmico vai afetar o comportamento sísmico do planeta. Então, eu convido vocês aqui a não se descabelarem, pelo amor de Deus, não se preocupem demais. A questão não é essa. A questão é acompanhem junto comigo, ao longo dos próximos dias, meses, quem sabe até anos, o comportamento do nosso Sol, porque é dele que depende uma série de coisas aqui para nós agora. Existe toda uma questão ligada ao clima que nós já discutimos, e existe agora também uma questão ligada à parte sísmica do planeta. Se o Sol não puder irradiar e energizar o nosso protetor, cinturão de Van Allen, os cinturões de Van Allen, e de uma certa forma também a magnetosfera, enfim, a gente vai sofrer as consequências por conta dos raios cósmicos. Certo? Nuvens extremamente densas de raios cósmicos vão alterar o comportamento sísmico do nosso planeta. Talvez a gente viva momentos difíceis ali na frente. Tá? Isso se nenhum outro evento astronômico produzir algo mais forte no sentido dos raios cósmicos. Ok? Vamos acompanhar com atenção esse detalhe. Não há motivos nesse momento para qualquer tipo de pânico, para nada. Vamos simplesmente acompanhar e entender. Isso é muito importante. Alguém me perguntou sobre se é verdade que os raios cósmicos atravessam todos os tipos de sólido. É verdade. Tão fortes quanto os raios gama, os elementos que compõem os raios cósmicos têm a capacidade de penetrar qualquer sólido. Portanto, a ideia de que alguém possa ter, não, eu vou me enfiar embaixo da terra, eu vou construir uma casa de chumbo, pode esquecer. Isso não funciona mais. Tá? Vamos confiar no equilíbrio do universo, vamos confiar na dinâmica do universo que mantém ele funcionando e trocando, né, um com o outro o tempo todo, no sentido de que com certeza uma outra força surge e equilibra um pouco essa situação. Mas é importante que todo mundo saiba efetivamente como essa dinâmica se dá. Tá certo? Eu estiquei a nossa conversa demais mais uma vez. Peço desculpas pela demora aqui, pelo tamanho do vídeo, mas eu acredito que eu tenha explicado para vocês como realmente isso pode nos afetar daqui para frente. Dúvidas, por favor, coloquem nos comentários. Eu, como disse, na descrição do vídeo eu vou colocar o artigo que lavou a minha alma e a do Ramada também, tá certo?
e a gente, obviamente, se encontra no próximo programa. E eu prometo a vocês que, se não houver nenhum outro tipo de informação tão importante ligada à questão astronômica, científica de um modo geral, eu no próximo programa provavelmente já venho com as informações sobre a nova ordem mundial. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.